dia! Quarta-feira, dia 25 de setembro, estamos começando ao vivo mais um programa Fazendo Arte, aqui pela sua TV Claré, emissora afiliada à TV Brasil. E a gente já começa esse nosso programa falando do nosso sorteio da semana. Hoje, quarta-feira, meio de semana, mas na sexta-feira, depois de amanhã, tem o nosso super sorteio para você da caixinha de costura e também da bonequinha de pano feito pela artesã Flávia Traude. Então, se você quer concorrer a esses dois prêmios, ligue pra gente no 19 21 11 7000, 19 21 11 7000. Você concorre a esses dois artesanatos. O sorteio é ao vivo aqui nesta sexta-feira. E como eu já lembrei vocês ontem, já disse ontem, quem quiser concorrer pela nossa página no Facebook, que é o Fazendo Arte, às vezes muitas pessoas falam assim, Vlada, eu não consigo ligar, moro muito longe. Pode deixar o recadinho na nossa página do Facebook também, que é o Fazendo Arte, que a gente anota, eu anoto tudo certinho e passo para a produção do programa. Aliás, gente, todas as mensagens que eu recebo na página do nosso Fazendo Arte, eu leio todas, na medida do possível, estou respondendo. Então, muito obrigada desde já pelo carinho. No finalzinho do programa, eu vou mandar alguns beijos aqui das pessoas que estão nos acompanhando. Já temos mais de 500 seguidores na nossa página, mas esse número pode subir ainda mais. Então, se você ainda não curtiu a nossa página, curte lá. E se você já curtiu, indique para um amigo ou para uma amiga, tá certo? Bom, vamos começar o nosso programa apresentando a minha convidada de hoje. Ela que esteve na estreia desse programa, está de volta nesta quarta-feira, é a Maria Eleonora Costa. Olá, Maria Eleonora, bom dia para você. Vlada. Obrigada por estar aqui novamente com a gente. É sempre um prazer. O prazer é todo nosso. Bom, Maria Eleonora, você é artesã dos pincéis, da pintura, dúvida, né? Não tem jeito. Adoro pincéis, adoro tintas. E o que você vai fazer pra gente hoje, Bom, Maria Eleonora? hoje nós vamos trabalhar, vou dar dicas, né? Como estar fazendo pintura sobre appliqué. Tá, então, antes de você explicar pra mim o que é appliqué, porque eu sou leiga no assunto, eu acho que muita gente que tá em casa também não conhece o appliqué. Vamos chamar a lista de material e daí na sequência você me explica o que é appliqué. Isso, eu dou uma noção do que seria. Exatamente. Então, pra gente fazer esse artesanato do dia, vamos conferir a nossa lista de materiais para ver o que você aí de casa vai precisar para fazer a pintura sobre o appliqué. Pintura sobre appliqué. Materiais: tecidos 100% de algodão em diversas cores, papel termocolante, tintas para tecidos em cores mais escuras que os tecidos usados no appliqué, tinta branca, tinta marfim, pincel filete, pincel de cerdas com cabo amarelo para pintura em tecido, pincel pituá de cerdas para luz seca, papel guardanapo, papel carbono e tábua de MDF com cola permanente. Com a nossa lista anotada, vamos dar início. Maria Eleonora, explica para mim, para quem está nos acompanhando ali, o que é o appliqué. Bom, Vlada, basicamente o appliqué seria montar um desenho com retalhos de tecido que são colados através de um papel que chama papel termocolante. É uma técnica de patchwork. Então, nós estamos trabalhando utilizando esse papel, que é o papel termocolante, onde você vai transferir o risco do seu projeto. Aí, transferido o risco, nós vamos colocar sobre o tecido e passar com o ferro. O risco é passado na parte lisa, porque embaixo é cola. Você percebe que embaixo é uma textura e é a cola. Tá, então você passa o risco nessa parte lisinha. Eu passo o risco na parte lisinha, eu ponho em cima. O desenho que quiser. Porque o projeto ele já vem, né, com as partes assim separadinhas. Certo? Aí eu vou colocar sobre o tecido, vou colocar o ferro quente durante alguns segundos em cima, sem vapor, né? Que não pode estar com vapor. E aí ele vai ficar adesivado. Correto. Certo? Para mim colocar sobre o pano onde eu vou fazer o appliqué, eu vou tirar essa outra película aqui, certo? Então aqui seria uma asinha. E aí nós vamos colar, certo?
e vamos trabalhar. Isso aqui você pode passar o ferro novamente, tem termocolante que não tem necessidade, tem termocolante que precisa. Se pôr a mão, você vai ver que ela tem uma cola aqui. Ah, tá. Entendi. E aí nós vamos montar toda a nossa figura. Ele é bem aderente mesmo, Isso, né? é bem Olha. aderente. Então, basicamente, né, a grosso modo, né, o apliqué seria isso. Certo. Aí nós montamos toda a figura, são colocados, tem sobreposições, tudo, e ela fica montadinha. Quem trabalha com apliqué, a partir daqui, já faz um caseadinho, que é um pontinho à mão ou à máquina, que serve para fixar isso daqui, que vai lavando, vai utilizando, ele acaba Tudo soltando um pouquinho. pode ser com a mão. Pode ser a mão, isso, é um pontinho simples de caseado, de costura. Tem máquinas de costura que já fazem isso também. Aproveitando que você falou em costura aqui, que dá para costurar, eu quero lembrar para vocês que a gente está em parceria também com o Ateliê da Costura aqui da cidade de Rio Claro. Então lá você encontra linhas, encontra muitos produtos para fazer também esse artesanato aqui que a Maria Eleonora está trazendo para a gente hoje. Então todos esses materiais vocês podem encontrar no Ateliê da Costura aqui na cidade de Rio Claro. Isso. Nós vamos trabalhar com a pintura. Então, a pintura é feita antes do caseado, porque como eu vou trabalhar com tinta e eu vou ter a costurinha aqui caseado, eu vou sujar. Então, eu não faço de imediato o caseado e aí eu entro com a pintura, que é o que nós vamos fazer agora. Vamos dar início, então, Isso. à nossa aula de pintura. Quero pintar também hoje. Agora, não sei se você anda acompanhando os programas. Eu tô dando de artesã aqui também. Eu tô aprendendo e fazendo o papel de quem tá em casa. Não, porque tá tem certo. muita gente que tá fazendo pela primeira vez, assim como eu. Então, eu ando pintando também, ando fazendo sabonete, ando fazendo um pouco de tudo aqui, viu, Leonora? Eu acho bem interessante, Vlado, porque a dúvida do telespectador é a sua dúvida, né? Então, até pra gente estar explicando, é melhor você tá pondo a mão na massa junto aqui. Então é o seguinte, olha, o primeiro pincel, nós vamos trabalhar primeiro com as sombras. O primeiro pincel é o que eu falei, o pincel podado, de cabo amarelo, que serve para a pintura do tecido. Então nós vamos pegar, eu tenho aqui, olha, como eu falei na lista de material, eu preciso de cores mais escuras do que a cor do tecido que eu usei. Então se eu tenho a asinha dela aqui em vermelho, eu vou trabalhar com um vinho, que é um tom mais escuro. Então, eu pego a tinta e vou tirar o excesso. Eu trabalho com um pouquinho de tinta, viu, gente? Para não manchar o tecido. Tem que ter bastante cuidado. Nada de encharcar o pincel. Não. Tem que ser bem assim, olha, só uma sujeirinha. Então, aqui, olha, a asa está atrás da roupinha dela. Então, a sombra vai estar na asinha, onde está encostado na roupinha. Então, eu vou passar levemente, ó. Pego mais um pouquinho de tinta. Vou com bastante cuidado, porque eu também não posso colocar tinta sobre o outro tecido, senão eu vou sujar o trabalho. A gente já percebe que começa a ficar um pouco mais escurinho, né? A sombra, onde eu coloco sombra, eu consigo profundidade. Onde eu coloco luz, eu consigo volume. O pincel sempre trabalhando em pé, assim, Eleonora? Quando eu vou entrar com ele aqui, eu entro um pouquinho mais deitado, embora a pintura em tecido exija o pincel de pé, porque se eu vier de pé, eu posso estar sujando essa bordinha do outro tecido. Então, eu venho com ele um pouquinho inclinado, para não chegar e subir no outro aqui, ó. Então, eu vou aos poucos colocando essa sombra. Tem um ditado que fala que menos é mais, né? Então a gente vai aos pouquinhos. E aí eu vou conseguindo. E aí, depois que eu coloquei bem encostadinho, eu trago a sujeirinha que sobrou no meu pincel, vou trazendo pra cá. Pra mim não formar uma mancha aqui, totalmente igual, como se fosse uma faixa, né? Eu trago, vou esfumaçando essa sombra e trazendo ela pra cá, ó. Essa técnica que você está ensinando, Eleonora, a gente até estava conversando antes do programa começar, ela serve para dar um volume, né, nessa figura aqui que a gente está trabalhando, né? Porque olha, aqui ela tá sem nenhuma pintura. Ali, né, no nosso modelo, você já percebe, se você quiser pegar, vou mostrar. Acho que ele vai focar lá pra gente, ele vai mostrar. Olha a diferença desse laço e a diferença do laço que está pintado. Então eu consigo fazer dobras, tudo. Eu vou mostrar o laço. Vou pegar um pincel menor,
porque eu vou fazer detalhes aqui. Então, olha, eu peguei a tinta, isso daqui eu tenho um fundo meio marfim, meio amareladinho. Então, eu vou usar a tinta sépia aqui, ó. Vou contornar o nozinho e vou pôr uma sombra aqui. Vou fazer isso de um lado e do outro. Vou virar um pouquinho, olha, gente, pode virar a peça, não tem problema, o que ficar mais fácil de você estar pintando. Já apareceu a bolinha. Já apareceu a bolinha. Olha o volume que eu consegui. Agora eu quero fazer uma dobra. Então, eu vou pegar aqui. Leonora, só uma pergunta aqui. Eu tô vendo que o guardanapo tá em cima de uma tábua. Sim, sempre aqui, que né? eu pinto tecido, a gente coloca sobre a tábua com a cola gente, permanente, né? Então aqui você colocou aqui a cola permanente, Isso, né? a cola Passou permanente tá passada aqui na parte de baixo, ela vai deixar o tecido como se fosse uma tela, bem Entendi. esticadinho. Nunca pintar direto, colocar o pano em cima não de uma pode mesa, porque né? ele vai se movimentar e você não vai ter traços precisos, Tá, ó, certo? essa dica é muito importante. É bem importante. Antes de você, Leonora, fazer essa dobrinha aqui no laço, a gente vai fazer um rápido intervalo e na sequência você mostra como a gente faz isso. Tudo bem, tá O certo. programa Fazendo Arte volta já aqui com a artesã Maria Eleonora Costa, hoje ensinando a técnica da pintura sobre o appliqué. Até já! Estamos de volta com o programa Fazendo Arte. Vocês estão vendo aí um pouco dos trabalhos que as alunas da Maria Eleonora Costa mandaram pra gente aqui hoje, que é a técnica da pintura sobre o appliqué que ela está nos ensinando aqui. Como chamam as alunas, Eleonora? Tem a Simone, que é a mãe das Joaninhas ali do lado, tem a Sueli, todas elas. Eu vou aproveitar, então, vou mandar um beijo pra Simone e pra Sueli, que mandaram os trabalhos aqui pra gente. Isso. É muito importante a gente mostrar que tá dando resultado, Dá né? resultado, Elas fazem. né? As pessoas aprendem, fazem e vai despertando talentos que estavam guardadinhos, né? Então tá Isso é bom, importante. obrigada pra Simone e pra Sueli que estão colaborando com o nosso programa. Quem sabe um dia elas se animam pra vir fazer arte aqui com a gente também, eu né? vou comentar com elas. Comente sim, Eleonora. Vou sim, pode deixar. Bom, vamos dar continuidade no nosso trabalho aqui. Você ia Vamos fazer lá. a dobrinha do lacinho? Isso, agora nós vamos fazer a dobra do laço, né? Porque a fita, ela dobrou, então deu aquele formatinho. É isso que nós vamos fazer. Com a tinta sépia Isso. ainda. Eu estou fazendo aqui, Vlada, sem o risco, porque eu estou acostumada. Mas a pessoa pode estar pegando o risco, né? Porque sempre vai ter um risquinho no papel vegetal, colocar em cima e tirar, Claro. né? Para acompanhar. Então aqui, olha, com o sépia ainda, eu vou fazer essa viradinha aqui, ó. Fiz a viradinha e agora vou fazer a sombra interna, que seria a parte de trás da fita. Olha como já fez uma dobra, certo? Claro. E do outro lado você vai fazer a mesma Isso, coisa. do outro lado a mesma Posso tentar coisa. fazer do outro lado? Será que eu vou Pode. acertar Eu sem o acredito risco? que sim. Ó, a gente tira Ai, que medo. excesso. Uma curvinha assim, Eleonora? Isso, você sai daqui do cantinho. daqui, isso, do lacinho. É, e vem até aqui formando uma curva. De pé, assim mesmo? De pezinho, pra arriscar de pezinho. Isso, vem até aqui, mais ou menos. Arredonda um pouquinho aqui, né? Porque ela faz uma dobrinha. E agora você vai trazendo essa sombra pra dentro, que é o que vai fazer, dar o volume da dobra. Assim, Isso. aqui? Sempre, e isso, acompanha, né? Como eu tenho uma curva, eu acompanho a curvinha com a sombra também. Não ficou tão curvado assim, né? Poderia ter ficado um pouquinho mais, né, Mas Eleonora? isso é uma coisa que, olha, você não ficou muito curvadinho, mas se você pegar a tinta, tem como corrigir. Ah, então isso é importante. Ó, você vem e traz essa curva mais pra dentro, ó. Ah. Faz uma barriguinha maior ali, ó.
Olha que legal, Olha gente, lá, ó. tá vendo? Tá vendo como corrige? Ah, ficou ótimo agora, Né, viu? assim. A minha ficou uma nota 5, a sua ficou nota 10. Mas é bacana isso a gente mostrar, né, Leonora? Porque às vezes a pessoa fala, ai, meu Deus. Ai, perdi, né? Perdi, Não, estraguei não o negócio. perde, Quase né? que eu estraguei, mas não Não, teve de forma alguma. como deu pra corrigir. Sempre a gente vai devagarzinho. Se você pôs pouquinho tinta, se você tivesse posto um excesso, aí ficaria difícil corrigir. Mas como você foi com pouca tinta, depois eu posso colocar um pouco mais forte e eu cubro aquilo que talvez não deu certo. E tudo é uma questão de prática também, e sem né? dúvida, bastante, né? A gente tem que pintar bastante para a mão ficar bem acostumada, né? Vamos lá, então, Isso. Leonora. Aí agora aqui, olha, eu vou fazer mais uma sombrinha para dar mais volume para ele ainda. Porque quando eu fecho o tecido para fazer o laço, ele dá aquela dobrinha, né? Uhum. Então eu trago mais um pouquinho de sombra aqui, ó. Vou dar uma reforçada aqui para marcar mais. E do outro lado também. Sobe com a dobrinha. Agora no lacinho eu preciso de luz para levantar. Aí eu troco o pincel. Eu vou trabalhar com esse pincel que a gente chama de pituá. E muita gente também fala o pincel de luz seca. Então ele é redondinho também de cerdas, né? Porque para o tecido de algodão eu preciso de cerdas duras. Vou lá no branco. Só que agora eu tenho que tirar o excesso. Então eu giro o pincel sobre um papel guardanapo para mim tirar o excesso dele. Gente, vai anotando essas dicas que é muito importante, viu? Olha, A questão da tinta do pincel e aí. girando é importante, girar, porque ele é redondo, eu posso estar com excesso de tinta de um lado, se eu passar aqui só de um lado, eu fico com excesso aqui, a hora que eu colocar lá, ele vai borrar. Uhum. Então agora eu quero fazer o quê? Dar volume. Então o volume eu dou com o branco. Sempre o branco dá volume. O branco, às vezes o marfim, dependendo do tom, um verde, um vermelho, o marfim fica bonito também. Legal. Então você percebe que olha o meio do nozinho como ele cresceu ali, né? Então mais um pouquinho. Vou fazer essa parte aqui, ó. Sempre em movimento, em círculo, assim, ó. Mão bem leve. Você vai fazendo esse movimento. Nunca encoste onde colocou a sombra. Sempre são opostos, né? Onde tem sombra não tem luz, onde tem luz não tem sombra. Olha como cresce. Você que ainda não curtiu a nossa página no Facebook, não deixe de acessar lá Fazendo Arte, porque essa aula da Maria Eleonora Costa vai estar sendo disponibilizada lá depois para vocês assistirem também, quiserem rever, né? Às vezes as pessoas têm alguma dúvida também, podem ligar para cá, gente, no 2111 7000. Se você teve alguma dificuldade na hora de fazer, não entendeu direito algum passo, né, Leonora? As pessoas podem ligar, mandar importante. perguntas pra gente, que a Leonora sempre que tiver aqui, eu repasso para ela e ela tá respondendo para as pessoas. Pode me ligar também, não tem problema não, tá? Ótimo. No Facebook a gente também tem, pode estar respondendo qualquer dúvida que surgir. Importante esclarecer tudo, Claro. né, Flávia? Aqui, olha, a cabecinha dela já é preta, então eu posso entrar direto com a luz. Então eu quero dar um volume pro contorno da cabecinha. Então eu vou, como é redondo, eu vou trabalhar nos 3 lados. Eu ponho uma luz aqui. Outra do outro lado. E pintura é algo também, né, Leonora, que dá para todas as idades fazerem, né? Dá sim. Inclusive, eu preciso mandar um grande beijo para minhas alunas do asilo. Do Asilo São Vicente de São Paulo. Vicente, aquelas gracinhas de pessoas que eu adoro estar Você lá faz um com trabalho elas. voluntário Faço. lá. Gente, é tão legal Faço. isso, né? Olha, você vê, às vezes elas ficam lá esperando. É toda Toda segunda-feira, né? segunda-feira à tarde, estou lá com um grupo de senhoras. Quantas alunas você tem lá, Eu estou Eleonora? com 6 alunas lá. 6 alunas e elas pintam. Elas pintam e fazem também a costura dos babadinhos, tudo. E depois elas deixam lá no próprio asilo para reverter como fonte de renda. Ah, que gostoso. Então, um beijo para
todas as alunas aí da Eleonora e para todos também que moram lá no Asilo São Vicente de Paulo. Eles estão acompanhando o programa, né, Eleonora? Então, Vlada, então sim. Na segunda-feira, quando eu vim aqui, à tarde eu estava lá dando aula, 3 horas todo mundo parou, sentou para assistir o programa. Ai, que gostoso, que bom, gente. E me deram um puxão de orelha porque eu não mandei um beijo para ela. Então, hoje não tem desculpa, o beijo tá mandado. Um grande beijo. Então vamos continuando aqui, olha, mais um pouco de sombra na parte frontal da testinha dela, de luz, desculpa. Então eu faço crescer esse arredondadinho da cabecinha. Aqui, olha, eu tenho os 2 bracinhos. Se a gente olhar, estão misturados, não parece, não tem divisão. Isso. Então eu preciso separar esses 2 bracinhos. Então, antes de você separar os 2 bracinhos, a gente vai fazer mais um intervalo comercial, já que a cabecinha tá pronta. Então, para fazer essa parte do bracinho aqui, a gente volta daqui a pouquinho com o Fazendo Arte ao vivo aqui pela sua TV Claré. De volta com o Fazendo Arte aqui pela sua TV Claré. Olha, não deixem de ligar para 2111 7000, 2111 7000 para concorrer a esses prêmios que vocês estão vendo aí na tela. É a caixinha de costura e também a bonequinha de pano da artesã Flávia Traudio, sorteia nesta sexta-feira. Dando continuidade agora na última parte do nosso programa com a Maria Eleonora Costa, você ensinar a separar os bracinhos aqui da pintura apliqué. É uma coisa importante porque aqui eu tenho tudo em preto. Então, eu preciso uma luz para mim separar as mãozinhas dela. Então, eu vou chegar bem na borda dessa mãozinha de baixo aqui, olha, e vou iluminar. Lembrando que nós estamos usando o pincel Pituá. Pituá de luz seca e uma coisa bem importante, enquanto eu estou pintando, esse pincel não pode ser lavado, tá? Porque se tiver água, o nome já diz luz seca, ele vai espalhar e vai manchar o tecido. Então, a gente trabalha... estraga mesmo, né? Estraga, aí perde o trabalho. Olha, o dedinho, ó. Aí eu trago um pouquinho essa luz pro bracinho dela. Lembrando que aqui a Eleonora, gente, ela já conhece o formato, tudo. Ela tá trabalhando sem o risco, mas se você não aqui sabe, eu pode tenho fazer o próprio tecido já tá separado, né? Uhum. Então aqui, ó, eu dou um reforço para iluminar mais ainda essa bordinha da mão. Tudo muito leve, né, Muito Leonora? leve, Percebo mão que bem você... levinha. Olha, aqui a outra mãozinha. Eu preciso aprender a trabalhar isso, porque eu tenho uma mão pesada. Ah, mas isso vem com a prática. A gente vai... Já pinto desde os 8 anos de idade. Aliás, você dá aula também lá no Arte a Laser. Dou aula no Arte a Laser, dou aula no meu ateliê. Quem quiser fazer aula de pintura com você, é só entrar em contato lá, né? Dou aula de pintura em madeira, pintura em tecido. Realmente uma terapia ou também geração de renda para vocês que estão aí em casa. É muito bom, viu? Enquanto você está pintando, você não está pensando em nada. Só na pintura, então é momentos assim para você, né? Sempre momento seu, o exercício da pintura. Então, olha, tá vendo como separou? Eu já enxergo os 2 bracinhos dela aqui. Já enxergo e já percebo um volume, gente. Ó. Dá uma outra cara no trabalho. Realmente... Então, essa luz eu não aproximo aqui, porque eu preciso dessa parte escura que vai dar a sombra onde está encostando um bracinho no outro. Vlada, eu gostaria que você fizesse essa luz da Ai. Vamos ver. Então, aqui, né? Isso, sempre começando do meio. Do meio. Do meio e vai espalhando aos poucos. Isso, olha como você faz a asinha dela destacar. Aperto mais, Eleonora? No centro você pode apertar mais um pouquinho. Sempre o centro a gente deixa um pouquinho mais forte, porque aí o volume fica maior. Porque eu tenho um arredondado, né? Isso. Agora podemos pegar um pouquinho mais de tinta. A gente vai bem devagar com a tinta, para não ter perigo de, coloquei demais, aí não pode tirar. Uhum. Aí você volta com ele no centro de novo, porque é centro. aqui que eu tenho maior intensidade de luz. Ah, tá. Certo? Mesmo que faltou ali, você tem que voltar no centro. Uhum. Isso, olha já como cresceu. Em relação a essa, olha a diferença, né? Realmente. Já tá bom. Tá bom? Tá bom. Né? Manchei aqui, Eleonora. Não tem problema. Aí só você vir um pouquinho mais para baixo, ó, faz um girinho assim.
ele vai sumir. A gente tem que tomar muito cuidado, porque o tecido, mesmo que a gente tenha lavado antes, ele tem um pouquinho de... É como se fosse uma cola, a goma, né, que a gente chama. Se nós insistirmos com a pintura, passar muitas e muitas vezes, o que acontece? A tinta vai secando sobre o tecido e aí ela começa a descolar do tecido. No apliqué, isso é muito comum acontecer. Tem tecido que ele tem muita goma. Mesmo tendo sido passado uma aguinha nele, para não encolher, ele ainda mantém um pouco de goma. Então, se você ficar insistindo, a tinta vai secando, ela vai voltando para o pincel sequinha, começa a formar todos uns gruminhos de tinta. Certo. Então, também não insistir demais no mesmo lugar, tá? É uma dica importante. Agora, nós vamos fazer um pouquinho aqui da manga. Vou ensinar como que faz a dobrinha da manga aqui, que é uma manga fofinha, né? Então, aqui, ó, eu saio com o pincel da parte de baixo e puxo pra cima e vou afinando até sumir ali, ó. Fazer mais uma preguinha. Olha, eu pego bem o cantinho aqui e jogo pra cima essa sombra. Vocês estão acompanhando bem no detalhe aí da mão da Olha, Maria como já Leonora. formou 2 gominhos do franzido da manga dela, né? Aí esse daqui é o gominho central, então ele tá recebendo mais luz, então ele não tem a sombra. Ele tá bem de frente, então eu vou fazer o outro. Vou jogar pro lado oposto, ó. Certo? Certinho, Eleonora. E aí nós vamos fazendo todo o corpinho dela. O que você fez de um lado, você vai fazer Vou do repetir outro. do outro lado. Agora, lembrando, gente, olha, que tá faltando o rostinho. E o rostinho é uma parte muito importante, Isso. que é a expressão do trabalho, né? A gente tá contornando aqui. Então, gente, olha, vocês falam assim, mas vocês deram metade do artesanato só. O que eu faço com o rostinho? Então, calma, gente, porque a Maria Leonora Costa vai voltar aqui dia 14 de setembro, uma segunda-feira, onde ela vai dar continuidade a esse artesanato. Ela vai ensinar a fazer essa parte aqui do rostinho, que é muito importante, né? Que é a expressão do trabalho, né, Leonora? Inclusive, Vlad, é interessante porque tem muita gente que trabalha com bonecas e tem muita vontade de aprender como que pinta os rostinhos. Então, pintando esse rostinho, quem trabalha com boneca também pode aproveitar a técnica. Então, é a próxima aula da Maria Leonora Costa, dia 14 de setembro, perdão, gente, 14 de outubro. Nossa, eu tô voltando no tempo, gente. Eu tô voltando, tô perdendo a noção do tempo. 14 de outubro, segunda-feira, Leonora. Perdão, gente, eu errei. Mas então, dia 14 de outubro tem essa aula. Essa parte do rostinho. Combinado, então. Te espero aqui. Obrigada. Prazer, querido. Prazer é sempre meu. Gente, rapidinho, beijos pro Tiago Franco, que tá nos acompanhando, nos assistindo com a mãe dele. Olha, obrigada pela audiência. O Tiago, que em breve tá de volta aqui na TV Claré. Pra Cibele Malzone, que deixou um recadinho lindo pra gente lá. Pra Tita Rodrigues Silva, também, que deixou um recadinho no Facebook. E um beijo especial hoje pra minha companheira aqui de emissora, pra jornalista Valéria Spinelli, que tá fazendo aniversário hoje. Valéria, muitas felicidades pra você, muita saúde, muita paz e muito amor também. Eleonora, mais algum beijo para todas as suas alunas, né? Para todas as minhas alunas. E mais uma vez, obrigada pelas alunas, pela Simone e pela Sueli. Pela Sueli, que mandaram os trabalhos aqui pra gente estar expondo aqui pra vocês. Amanhã tem aula da Andréia Maia e ela vai ensinar forração em tecido de caixa quadrada ou retangular. A Andréia, inclusive, acho que foi indicação sua, né, Eleonora? Foi indicação sua. Ela vai estar aqui com a gente também amanhã trabalhando e fazendo essa forração em caixa. Vocês não podem perder. Bom, muito obrigada pela audiência. A gente volta amanhã, quinta-feira, e eu te espero dia 14 de outubro aqui. Estaremos aqui. Para ensinar a fazer a finalização desse trabalho. Um beijo grande, obrigada pela audiência e até amanhã, ao vivo.